essa vai ser a primeira mesa redonda, tá? Nós temos aqui o Marcos e o Otávio, são meus amigos pessoais e são meus alunos aqui também, certo? E eu convidei eles para poder passar esse conhecimento, porque eu acho que é muito mais enriquecedor quando você passa o conhecimento, quando você explica alguma coisa para pessoas mesmo, porque essas pessoas vão estar conversando com você e vão estar pontuando dúvidas, pontuando situações. E isso fica bem mais enriquecedor para vocês aí que estão vendo a gente nesse momento, ok? Então vamos lá, podem começar com as pontuações de vocês. Minha dúvida é sobre a primeira, na verdade, é sobre esse processo de modelagem e tentar copiar esses padrões comportamentais de outras pessoas. Tem uma técnica para fazer modelagem? Sim, tem uma técnica. Essa técnica ela é apresentada no módulo 10. Certo. No módulo 10, a pessoa, se não me engano, no módulo 10 mesmo, a pessoa aprende a técnica correta de fazer modelagem. Mas, basicamente, é você chegar, pegar, por exemplo, Silvio Santos. Cara de camelô, foi a dono de uma das maiores emissoras de rádio e televisão do país, certo? Como que ele chegou lá? Ele fez isso, ele acordava todo dia a tal hora, fazia isso, fazia não sei o que, papapá. Se você seguir os mesmos passos dele, você também vai criar a sua emissora. Então, basicamente, é você estudar o que a pessoa fez e fazer igual, fazer da mesma forma. Tem algumas, aí você vai observar a rotina diária da pessoa, a conduta comportamental, como que é a maneira que a pessoa pensa, como que é a reação da pessoa em determinadas situações. Isso tudo tem. Quando a pessoa, hoje em dia a gente tem um advento muito poderoso que se chama internet. No tempo dele não tinha isso. Quando ele começou, quando ele era camelô, não tinha isso, né? Mas hoje, se você procurar tipo histórias, biografias, bibliografias, tudo, você vai encontrar tudo da vida do cara. Tem muita gente que joga esse conteúdo na internet e é isso que a gente pode utilizar, certo? Então é isso que a gente vai modelar. Por quê? A maneira como ele pensa, a maneira como ele age, levou ele a ser uma das pessoas mais ricas do país, certo? Então, se você agir e pensar da mesma maneira que ele, como somos da mesma fisiologia, membros da mesma espécie, tem que funcionar para você também, certo? O resultado tem que ser alcançado, né? Uhum. Certo. Mais adiante você falou sobre, você separou as palavras neurolinguística, neuro e linguística, né? Na palavra neuro, você falou que todos os comportamentos nascem de um processo fisiológico. Isso, é uma via de mão dupla. Um pouco perdido, né? É uma via de mão dupla. Por exemplo, se você dá uma porrada na parede, isso te gera uma dor, que é um processo fisiológico. E isso vai te gerar um comportamento, certo? Então, um processo fisiológico ele pode gerar um comportamento, certo? Você teve um impacto, isso entrou, foi um estímulo que entrou através de um dos seus 5 sentidos, o tato. Certo. Isso gerou uma fisiologia, gerou um hematoma, você liberou determinados hormônios no seu corpo que te deram uma resposta de dor e aquela sua mão vai ficar doendo. Certo. E pode ser que no decorrer do dia, o seu humor e o seu comportamento sejam afetados porque você está com a dor na mão. Então a sua fisiologia altera o seu comportamento. E o seu comportamento altera a sua fisiologia. Pode ser que você, em um determinado momento desse mesmo dia, encontre, por exemplo, com a sua namorada. Ela veio, viajou e te fez uma surpresa. Você ficou tão feliz com a surpresa dela que você esqueceu a dor da mão. Sim. E o seu comportamento mudou. Sim. Então, uma outra coisa externa mudou o seu pensamento, mudou o seu comportamento e alterou a sua fisiologia. Você não sentiu mais a dor. Então, o neuro influencia É a fisiologia influenciando no comportamento e o comportamento influenciando na fisiologia. Entendi. O comportamento é o aspecto do neuro. Isso. Para a PNL, os dois é uma via de mão dupla. Tá. Fisiologia e comportamento, eles estão linkados. Dentro desse módulo ainda, a gente vai aprender sobre o modelo de comunicação. Dentro do modelo de comunicação, isso fica mais explícito. Tá, isso muda de pessoa para pessoa? Exemplo, você disse que a namorada dele veio e ele ficou tão feliz que esqueceu a dor. Eu usei um exemplo. Então, Isso pode ser qualquer coisa. Não, mas estou falando assim, se fosse uma outra pessoa, só que ele não goste, ele esqueceria a dor também por conta da raiva? Ou poderia intensificar a dor. Isso varia muito da subjetividade e como que essa informação vai reagir dentro do seu inconsciente, vai reagir dentro da sua mente. Entendeu? Da forma que ele falou, eu pensei que fosse só com alegria. Não, São isso todas daí, as emoções de mão dupla. isso daí se chama analgesia.
A analgesia ela é propiciada também por um processo de auto-hipnose, certo? Então, o que é um processo de auto-hipnose? O que é a hipnose em si? A hipnose, a grosso modo, tá? Coloquem aspas, sublinha, ressalvas, a grosso modo, é uma manipulação do seu estado de atenção. Ou seja, a atenção da dor foi totalmente retirada e a atenção está focada para outra coisa. No caso, para sua namorada que veio te visitar. Sim. Então isso gera um processo de analgesia, porque naquele momento você está em transe hipnótico para aquela pessoa. É um dos primeiros estágios de transe hipnótico, tá? Você está no primeiro, talvez até no segundo estágio, porque a emoção que ela te trouxe é tão boa, é tão forte, que te causa uma certa analgesia. Sim. Certo? Então isso é um processo normal da fisiologia humana. Eu acho que é o que eu estava te falando do inglês. Porque quando eu estou estudando em casa, ou quando eu estou tentando ajudar a minha cunhada de 11 anos no inglês, eu tenho que forçar um pouco mais a mente. Quando eu estou com ele, é só de vê-lo. Ele sentou na mesa ali, vamos lá, tudo começa a vir na cabeça. Das aulas que ele me dava no inglês. Eu já tinha falado isso para ele. Aí tem a questão de ancoragem. Você ancora a situação, o ambiente, a mesa, o caderno, o Otávio, o inglês. Tudo isso junto. Tudo é contextualizado e sua mente já entra no processo de aprendizado. Vira a chavinha na hora. Você já ancorou a situação. Aqui é para eu aprender. Você traz aquela sensação de aprendizado instantâneo. E isso é um tipo de ancoragem também. Que a ancoragem, a gente vai pegar isso, se eu não me engano, no módulo 5 ou 6. É, isso que eu ia perguntar agora, ela funciona na PNL. Sim, a ancoragem ela é uma técnica da PNL, a ancoragem. Ancoragem de estado emocional. Muito boa. A outra pergunta é sobre exatamente a continuação da primeira, né? Depois tem neuro e logo linguística. Linguística é a forma que você falou que a parte linguística organiza os pensamentos. É a maneira como você fala e como essa fala vai afetar o seu comportamento e o seu pensamento. Por quê? A fala, ela é o processo ativador de qualquer tipo de mudança. Quando você fala, eu sou tal coisa, você está dizendo que você é aquilo, você não pode mudar. Porque o verbo ser é imutável. Agora, estou doente, você entende que aquele processo é passageiro. Então a linguagem ela está nesse sentido. A maneira como você se comunica também afeta a sua condição psicológica, comportamental e fisiológica. Sim. Então, se você modifica a maneira como você se comunica, as pessoas te entendem melhor, você se expressa melhor, você muda o seu comportamento. Então, dentro da PNL, fala, comportamento altera a fisiologia e fisiologia altera a fala, comportamento, tudo. Tudo é uma coisa só, tudo está integrado. Certo. E agora, fazendo uma pergunta que pode parecer um pouco engraçado, até estúpido. As pessoas surdo-mudas teriam um problema, então? Seria um problema? Não, porque elas têm uma capacidade de comunicação. A técnica, no caso, teria que ser adaptada para a necessidade delas. Eu, sinceramente, eu nunca peguei uma pessoa com deficiência auditiva ou deficiência de fala para poder aplicar uma técnica. Eu acho que a pessoa com deficiência de fala seria até mais fácil, porque ela escuta. Ela escuta e ela racionaliza o processo da fala. Ela consegue entender as palavras e racionalizar as palavras. Agora, eu posso fazer um processo de ancoragem através de um vídeo sem som. Ou então através de um vídeo com batidas graves ritmadas. Porque o surdo ele pode não ouvir, mas ele sente a vibração. E o tato dele está intacto. Então ele sente a vibração. Se eu coloco um som aqui, o som dum, dum, faz isso, ele sente essa vibração. E isso pode ser despertado uma âncora sinestésica baseada em tato. Então, assim, tem como adaptar. Tem como adaptar a técnica, sim. E é até interessante isso que você questionou, porque eu nunca tinha pensado nisso. Mas existe, sim. Você pode fazer um vídeo e fazer a sequência desse vídeo todo para a pessoa ver. E aquela sequência, através de legenda, a pessoa vai se colocando naquilo. Ela vai ver a primeira vez, não vai ser muito eficaz. Ver a segunda, não vai ser muito eficaz. Ela vai decorar o processo. Aí depois ela sozinha, de olho fechado, ela vai conseguir se colocar naquele estágio e ela mesma fazer um próximo. Essa questão de ancoragem, você quer explicar como que a gente pode adaptar para a gente mesmo? Fala mais alto um pouco, pra você ficar com vergonha.
Você fala, quando nós tá aqui fazendo algazarra, você fala que os vizinhos tudo, dos andares de baixo, dos andares de cima te escuta, Eu sei. então pronto. Porque é outro objetivo meu, que é ter vontade de falar baixo. Aí eu aproveito essa oportunidade para falar. Você pode falar baixo, mas de uma maneira que seja entendível. Você tem que ser inteligível, você tem que ser compreensível, tá? Compreensível. A pessoa tem que te compreender. Você não pode ser inteligível, a pessoa não pode ouvir o quê? Não, é responsabilidade da comunicação do comunicador. Tá? Então você pode falar normal, até porque o microfone condensador está meio longe. Eu espero que ele esteja captando tudo. Quer que eu boto no meu aqui, bota aqui? Não, tá tranquilo, é só você falar um pouquinho mais alto que eu acho que pega. Qualquer coisa Qualquer coisa eu tento aumentar seu som aí, mas facilita o trabalho para nós. Outra coisa, o que ele falou aí de surdo e mudo. E se for uma pessoa com autismo? O autismo. O autismo, ele já é um pouquinho mais delicado. Porque tecnicamente o autista, ele tem déficit em N áreas. E uma área, ele tem uma habilidade extrema. A gente pode pegar essa área para trabalhar. Então assim, dentro do processo de aprendizagem, tem até um experimento feito com autistas, onde o professor, ele era Master PNL, certo? Ele era um nível a mais do que esse curso que está sendo passado, e ele conseguiu adaptar o treinamento para fazer com que autistas e dislexos entendessem tudo perfeitamente. Então você tem que fazer uma calibração prévia, ou seja, entender como funciona o sistema de captação de informação daquela pessoa, e a partir disso, você vai coordenar o seu sistema de ensino, o que você vai fazer de acordo com o sistema de captação de informação dessa pessoa. Então não tem receita de bolo na PNL. Se vocês vieram aqui procurando receita de bolo, vai para a Ana Maria Braga, porque aqui vocês não vão achar. PNL não tem receita de bolo. Você tem um padrão para você poder entender como funciona. E a partir disso você pode criar e desenvolver técnicas de acordo com cada subjetividade, ou seja, de acordo com cada necessidade de cada pessoa. Tá? Outra prova do que ele falou, que PNL é estilo de vida. Porque você já tinha dito uma vez pra gente, em off, né? Uhum. Que você não, que a psicologia é de um jeito, ensinam por que isso aconteceu e tal, já... Coaching. O coach não, é aquilo, é isso aqui e acabou. E você tem esse jeito mesmo. E sempre foi assim. Mais ou menos isso. Né? Como tem gente ouvindo, provavelmente vão ter terapeutas que vão me assistir, qual que é o meu entendimento? Eu sou formado em psicanálise, né? Então eu nunca vou falar mal de terapeutas e psicoterapeutas, né? Até porque eu faço parte da classe, certo? Então como é que funciona? Justamente por eu ter as duas formações, eu me dou o direito de ter esse entendimento. O coach, eu gosto de fazer a seguinte analogia, é como se fosse um tratamento de canal. O que o coach faz? Ele vai chegar lá, ele vai fazer o tratamento de canal, ele vai arrancar a raiz e vai resolver o problema da pessoa. Acabou. Vai resolver de qualquer jeito. Agora, o processo psicoterápico não. Ele quer saber por que essa raiz deu um canal. Como que eu posso fazer para isso não acontecer de novo? O que levou o seu comportamento? Então, ele é mais denso, ele é mais profundo e ele não é tão objetivo. O processo de coaching ele é menos denso, menos profundo e mais objetivo. Só que eu juntei os dois. Então eu consigo ter um processo denso, profundo e ao mesmo tempo objetivo. Porque por eu ter as duas formações, eu peguei o que cada uma tem de melhor e criei uma terceira coisa. Por isso que eu desenvolvi aquele sistema que a gente estava comentando. Então eu consegui fazer uma coisa densa, profunda, objetiva e eficaz. Entendeu? Mas no meu entendimento é mais ou menos isso. Coach faz psicoterapia? Não! Psicoterapeuta faz coach? Também não. Se um psicólogo tiver formação em coach, ele pode fazer as duas coisas. Se um coach tiver formação em psicologia, ele pode fazer as duas coisas. São duas linhas de conhecimento diferentes, porém que podem andar juntas, sim. Ninguém precisa comer a fatia do mercado do outro. Ninguém precisa invadir o jeito que o outro trabalha. Cada um no seu quadrado, todo mundo consegue ter a mesma coisa. Até porque
Dentro da minha carteira de cliente eu tenho vários psicólogos. Então não tem problema, isso é mais uma questão socioeconômica do que uma questão de disputa de conhecimento. Porque dentro das linhas de conhecimento os dois podem andar juntos, sim. São conhecimentos irmãos. Até porque muita tecnologia, olha, muita técnica de coaching veio da psicologia. A PNL nasceu da psicologia. Foi estudando psicólogos que criaram a PNL. E o coaching utiliza técnica de PNL, técnica de hipnose, técnicas que tem em faculdade de administração, técnicas de psicologia, pegou as técnicas mais pontuais, que é só aplicou, teve resultado e pronto. Então a PNL pega os dois, né? A PNL, ela estudou a psicologia, né, para poder desenvolver algo extremamente eficaz baseado nesse estudo. Tá? Então a PNL não é psicologia, não é coach. PNL é PNL, ponto. Entendeu? PNL é um conhecimento separado, sozinho e independente. Foi um conhecimento feito e baseado e estruturado na observação de grandes psicólogos e filósofos. Né? Porém, não é psicologia, não é coach. PNL é PNL. Entendeu? Vamos lá. A última pergunta aqui, né? Eu fiquei muito curioso sobre aquilo que você falou de filosofia até. Quando o seu objetivo acontece, o amor some, né, do Platão. Você disse que o desejo ele nunca é realizado. Como é que eu posso utilizar isso na própria PNL? Sabendo que é um desejo. Eros, ágape e filos. Lembrei. Eros é o Deus do amor, né? Deus do amor. Não, Eros é um tipo de amor. Porque dentro da filosofia grega nós temos 3 amores. Eros, que é o desejo, o carnal. Ágape, que é o amor incontestável, né? Independente de religião, seria o amor que Jesus teve pela humanidade, seria o amor ágape. E filos, né? O amor filos, é o amor que um pai tem por um filho, uma mãe tem por um filho, um irmão tem por um irmão, é o amor fraterno. Então são os 3 amores dentro da filosofia grega. Né? Então Eros é o desejo. Uma vez que você consuma e alcança Eros, Eros perde sentido e se transforma em outra coisa. Vai se transformar em filos ou em ágape. Sim. Entendeu? Sim. Então assim, nesse contexto, o desejo está dentro de Eros. Certo? Então quando você alcança o seu objeto de desejo, ele não é mais um desejo, porque você alcançou. Ele é uma coisa que se realizou. Um desejo, quando se realiza, ele não é mais um desejo. E para se realizar, ele precisa se transformar em uma meta. Você precisa traçar um objetivo para você realizar isso. Senão ele vai ficar te alimentando a vida inteira. Por isso que tem um livro do Paulo Coelho chamado O Alquimista. Fantástico. Tem uma passagem que eles falam que da lenda pessoal. A lenda pessoal, ela fala justamente disso. Cara, eu tô louco para conseguir aquele carro, velho, não sei o que, assim, quando você consegue, uma semana depois, acabou toda a motivação, Sim. Você já está satisfeito e tal, você até vende o carro. Por quê? É a sua lenda pessoal. Você já alcançou aquilo. Sim. Qual que vai ser a sua próxima lenda pessoal? Sim. Então, assim, o desejo, ele é isso, ele vai te motivando. A capacidade de motivação de um desejo é praticamente infinita. A partir do momento que você realiza isso, talvez a pessoa inconscientemente tenha medo de realizar esse desejo, com medo de perder a motivação dela. Certo? Então, o que faz? É só criar um novo desejo, uma nova motivação, uma nova meta, uma nova realização. É isso que eu queria comentar. Então, espera. Se o desejo é algo filosoficamente inalcançável, mas mesmo assim, se você considera que você alcançou aquele desejo porque ele é menor, aquele desejo some e outro desejo surge no lugar dele, porque o ser humano depende de desejo. O ser humano naturalmente depende de estar desejando algo. Porque é a força motivadora dele. Sim. Para viver e tudo, né? Exato. Certo. Levando tudo isso em consideração, eu posso manipular o meu cliente, ou no meu caso, uma pessoa que está num relacionamento comigo, para identifiquei o desejo dentro do relacionamento. O desejo é um aspecto emocional. Sim, sim. Identifico os desejos, o modelo de desejo daquela pessoa do ponto de vista emocional. Deixo que esse desejo, ou essa meta, eu sei que é diferente, mas deixo que alcançar esse desejo sempre fique perto para que ela continue motivada e eu faça a manutenção para nunca se realizar. Porque se eu permitir
se realizar, se for eu o desejo de consumo, eu desapareço da equação. Mas aí é transformado em outra coisa. A partir do momento que a pessoa te tem, ela não tem mais o desejo de lhe ter, mas ela pode passar a ter o desejo de permanecer com você. Um novo desejo nasce. Um novo desejo nasce. Sempre um novo desejo vai tomar conta. Agora, saindo um pouco do âmbito filosófico e partindo para a questão da PNL, eu uso essa analogia do desejo para ficar mais fácil da pessoa entender. Porque o desejo ele não é alcançável. Você nunca vai alcançar o desejo. Por quê? Desejo não tem data para ser realizado, Sim. desejo não tem valor, desejo não tem estratégia. Quando você coloca data, quando você coloca valor, quando você coloca estratégia, ele não é mais um desejo. Ele é uma meta que ela é passível de ser alcançada. Por quê? O desejo ele sempre está ali, ele não é passível de ser alcançado porque é um desejo, você nunca vai alcançar ele. Sim. Você nunca vai alcançar. Então você descaracteriza o desejo transformando em uma meta. Aí ele passa a ser alcançado. Então vamos pensar assim. Desejo. Conseguir minha liberdade financeira. Isso é desejo. Quanto? Meta. Tem que mensurar. Meta. O que é liberdade financeira para você? Para mim, 10 milhões. 10 milhões por mês ou na sua conta? Não, a minha conta e eu administro isso. Em quanto tempo você quer conseguir isso? Até antes de 2021. Antes de 2021? Praticamente um ano e alguns meses. Certo. Para você conseguir isso, quais estratégias você vai tomar? Da onde que esse dinheiro vai vir? Vou fazer aquela venda dos meus cursos online. Os 2 cursos diferentes. E o que você está fazendo hoje para poder alcançar isso? É aí que eu me saboto e por isso que é um desejo. Exato. Até agora fiz muito pouco e fico sempre O seu desejo ele já tem muitas características de um objetivo, de uma meta. Né? Ele já tem tempo, é mensurável, já está bem estruturado, bem contextualizado. Mas falta o quê? Ação. Certo. E eu fico muito parado no planejamento. Sim, a gente chama de parálise. Pronto. Paralisia por análise. Fico sempre nessa fase de planejamento. E depois que eu vi essa aula, eu percebi que eu não sei se eu fiz essa conclusão, teria essa conclusão corretamente, mas eu percebi que eu devo estabelecer vários objetivos pequenos. Sim. Com um prazo. O cérebro ele tem uma coisa muito interessante. Por quê? Se você falar agora, amanhã eu vou entrar na academia e eu vou perder 10 quilos no mês. Por que você não vai conseguir entrar na academia amanhã? Isso foi só um desejo? Porque assim, O que foi? quando o objetivo é extremamente grande, o seu cérebro entende isso como um atentado à própria sobrevivência, porque vai ter uma mudança muito grande de uma hora para outra. Entendi. O cérebro não aceita isso. Por quê? Porque para você ter uma mudança repentina, o cérebro tem que destruir certos caminhos neurais através de uma coisa chamada de neuroplasticidade cerebral. Para ele destruir esse caminho, ele tem que segregar o hormônio da morte. Então, para o cérebro, ele vai morrer e isso não vai ter fim. Ele vai morrer e a existência vai acabar. Então, quando você tem, por exemplo, eu quero começar amanhã, eu vou só visitar a academia. Você vai conseguir visitar, porque você não vai ter que mudar muita coisa. Você vai ter que mudar uma ou outra coisa, um detalhezinho, vai ser uma gotinha de hormônio. Não, só essa gotinha não me mata, não. Entendi perfeitamente. Então, assim, quando o objetivo é muito grande, você se sabota por causa disso. Então, dentro do seu objetivo grande, você tem que ter N objetivos pequenos que vão te levando passo a passo para o seu objetivo grande. É importante esquematizar. Com certeza. Isso se chama contenção, isso se chama... Ai, gente, fugiu a palavra. Como se fosse prevenção de erro, algum tipo de... Eu esqueci o termo certo, desculpa, às vezes foge. Eu esqueci um pouco o termo certo, mas é como se você estivesse fazendo um plano de contingência. Você vai fazer um plano de contingência, você vai traçar uma estratégia, tá. Nesse passo, eu posso ter essa atitude que vai impedir eu de evoluir. Como que eu vou eliminar essa atitude? Isso já vai estar dentro do seu plano de estratégia. Certo. Dentro do módulo 2, certo? A gente vai aprender como traçar uma estratégia corretamente dentro da PNL, já verificando todos esses pontos, certo? Então, isso acontece e por isso que a gente não pode ter... Você pode ter o objetivo de eliminar a fome do mundo? Pode.
Mas primeiro elimina a fome do teu bairro, depois elimina a fome tipo de 2, 3 bairros perto do seu, depois elimina a fome de uma parte da sua cidade, uma zona da sua cidade, depois da sua cidade, depois do seu estado, do país, ou da sua região, e vai aumentando. Sim. Entendeu? Se você já começa querendo, não, mas como é que eu vou fazer para eliminar a fome do mundo? Sim. Você não vai conseguir, você vai parar aí. Então, em termos aplicáveis, eu preciso saber o meu objetivo final, eu preciso saber mensurar o caminho que eu tô se o objetivo é muito grande ou não. mesmo que seja grande, Se mesmo que seja grande, ele tem que ser realizável. realizável. Certo. Né? Por exemplo, eliminar a fome do mundo não é realizável. Não. Certo. Primeiro, não depende de você. Você depende de várias estruturas governamentais do mundo inteiro para poder fazer isso acontecer. Certo. Então isso não é um objetivo crível. Certo. Então você tem que ir abaixo o nível. Né? Então você transforma primeiro o seu objetivo num objetivo realizável, isso é realista. Agora, realista não é medíocre. Lembrando que medíocre é o que está na média. Por exemplo, ganhar 10 milhões. Para muitas pessoas é impossível. Para a gente não é. Porque nós sabemos estratégias para conseguir isso. Né? Então não é impossível você fazer 10 milhões em um ano e meio. Totalmente incrível. Ok, é difícil, mas não é impossível. Vai precisar de esforço, energia, um plano traçado e estratégias. Então dentro dessa estratégia você vai traçar todas as subestratégias que você vai precisar para poder alcançar esse objetivo maior. Todos os passos. Todos os passos, com com certeza. certeza. Todos os pequenos objetivos que vai me levar ao objetivo final, né? Sim, com certeza. É interessante ter na minha cabeça, por exemplo, que mesmo eu estabelecendo o meu objetivo, 10 milhões, antes de 2021, é interessante eu reconhecer que talvez ou provavelmente eu não consiga, mas eu estaria satisfeito com a metade disso. Aí, ou não é saudável? Não é saudável porque você já abre um precedente para que você não alcance o seu objetivo, para que você alcance só metade dele. É uma meta. Se você traçou essa meta, desculpa o linguajar, mas você vai se fuder para você cumprir isso. A meta. Isso é comprometimento com você mesmo. Certo. Você está sendo íntegro com você. Entendi. Você tem a meta, você tem estratégia, você tem tudo que você tem que fazer. Agora é só fazer. As pessoas não fazem as coisas apenas por 2 motivos. Ou porque não quer, ou porque não sabe. A partir do momento que você sabe fazer, você não faz porque você não quer. Então assim, se eu for lá, eu tenho que escrever um livro. Todo mundo sabe escrever um livro. Todo mundo sabe escrever, sabe deixar um recado. Então a pessoa não vai escrever um livro porque não quer. Mas ela sabe escrever, é letrado. Todo letrado sabe escrever um livro. Porque todo letrado sabe escrever. Ele pode não escrever o livro com perfeição, mas o que ele faz? A editora vai fazer um processo de revisão. É o trabalho da editora. Certo. Sobre isso, ou não sabe ou não quer. Eu diagnostiquei em mim mesmo, eu reflito muito sobre mim, e eu descobri, ou pelo menos tenho essa suspeita, que eu tenho muitos medos bloqueadores. Às vezes eu sei, às vezes eu quero, e os meus medos me travam. Você não quer o suficiente para superar o seu medo. A vontade por trás disso não está suficientemente alta para lhe mover a ponto de você superar o seu medo. Para você desenvolver o seu livro, você não teve que ter uma vontade muito maior para você poder chegar na primeira menina e começar a criar a sua técnica, a sua metodologia? A sua vontade superou o seu medo. Você não sabia fazer, mas você tinha uma vontade tão grande, falou, não, eu vou tentar fazer, do jeito que sair, saiu, foda-se. E você foi criando o sistema, você foi sistematizando. Eu passo a passo. Então assim, coragem não é ausência de medo. Coragem é ação independente do medo. Entendi. Então a sua vontade não está alta o suficiente para você poder vencer isso daí. Tem como a gente diminuir o nível de medo para seu nível de vontade superar o medo? Sim. A gente pode trabalhar nas 2 vertentes. Ou a gente aumenta a sua motivação ou a gente diminui o fator de interferência. Entendi. Então assim, tem como trabalhar de qualquer maneira que você quiser. O interessante é levar o resultado. Já estou ansioso para o próximo No ponto. meu caso, que eu tô muito focado com essa parada de home office, para trabalhar em casa e tal, mas aí eu não sei. No meu caso, eu não saber.
E é por isso que eu falei, pô, amanhã eu vou vir mais cedo pra tu tentar me explicar aquela parada e tal. Entendeu? Não, tranquilo, tranquilo. Isso já é um objetivo, já não é mais um desejo. Ou ainda é um desejo? Ainda é um desejo. Quanto você quer ganhar com esse home office? Quanto mais melhor. Não. Isso não é. Quanto mais melhor não é Quanto mensurável. mais melhor. Quanto Tem que ser mais mensurável. melhor não é mensurável. Tem que ser mensurável. Tem que dizer O uma cérebro não entende quanto mais melhor. Tem que dizer uma O cifra. cérebro entende número. Eu quero ser rico. O que é ser rico para você? Não. Eu quero ser rico, você vai ficar querendo ser rico o resto da sua vida. Não vou ficar atrás de você não, é 10 milhões também. Então, Se você é vai. 10 milhões, você é 10 milhões também. Sim, é um número. Pronto. Agora, o número é impossível de se atingir? Não. Como é que você fica rico hoje em dia? Você tem internet, cara. Quantos habitantes tem no Brasil hoje? 200 milhões. Se eu vender um produto para 0,01% da população brasileira a R$47, eu fico milionário. Eu quero vender para 10 mil pessoas. Eu já tenho até o duro. É difícil? Não. Tendo estratégia, tendo técnica, tendo tática, você consegue vender 1000 vezes 1000, 10 milhões. Eu vou vender em euro. É. E no caso você vai vender para 1000 estrangeiros a 10 200 euros. 400 e A 200 euros. Então 400 dá muito mais do que 1000 reais. Eu vou começar a 450 planejar. euros para 10 mil pessoas. Vai dar quanto? Vai dar 4 milhões de euros. 4 milhões e 500 mil euros. Vai dar mais, muito mais, é verdade. Multiplica isso por 4. É quase 20 Vai dar euros. 16, só multiplicar por 4, fator de dólar, já vai dar mais de 16 milhões de reais. Eu vou acompanhar as aulas praticando. Vai ter prática, vai ter exercício. Eu vou poder. Não, As aulas vai ser praticando. legal. Esse vídeo vai ser colocado no meu canal do YouTube. Peço a permissão de vocês aí para estar disponibilizando isso aí. 100%. Independente de você estar dentro do curso pago ou não, esse vídeo vai ser disponibilizado gratuitamente para todos, porque eu acho que esses insights que estão rolando aqui é interessante, porque às vezes o que a gente conversa aqui pode ligar uma chavinha na sua cabeça e você mudar alguma coisa que você estava querendo mudar há muito tempo. Tá? E tranquilo por hoje? Tranquilo. Então, encerramos a nossa mesa redonda e até a próxima. Valeu! Valeu.